Faz algum tempo isso. Foi perto do período de eleições que elegeu a presidente Dilma Rousseff. Uma amiga do meu pai ia ter o casamento consagrado em uma igreja universal. Ela chamou meu pai para ir vê-la, e eu, como bom filho, para não deixá-lo ir sozinho, fiz companhia. No meio do culto, o pastor começa a falar sobre como precisamos orar pelo Brasil, e os obreiros passam a distribuir uma folha tamanho A4 com um texto enorme. E foi por aquele texto que eu tomei conhecimento da teoria bizarra envolvendo Michel Temer. Na folha, o interlocutor diz que os evangélicos devem sim votar na Dilma porque ela, de certa forma, lhe dariam vários privilégios, e que não dessem atenção para a teoria de que seu vice, Michel Temer, era satanista. A teoria, assim como o texto, dizia que Dilma tinha um câncer adormecido. Quando ela tomasse o poder, o próprio diabo acordaria o câncer e, com a presidente morta, o vice-satanista assumiria para fazer as crianças cheirar maconha e fumar cocaína. Por esse ponto de vista o diabo foi meio burro, né? Porque o impeachment era bem mais fácil e menos complicado do que um câncer. Mas o que me chamou a atenção foi ver gente acreditando nessa história, a ponto de uma igreja, sim, uma igreja evangélica, ter que falar: gente, não acreditem nisso, é tudo mentira. Pois bem, seja coxinha ou petralha, a presidente em exercício foi afastada de seu cargo, dando lugar ao presidente interino Michel Temer, que fazia parte da chapa petista e foi eleito justamente para isso, substituir a Dilma caso necessitasse. Acontece que essa história voltou, e mesmo que eu seja cético, esse momento do seu discurso me assustou. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Tem que pedir uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Bom, para alguns foi só um momento engraçadíssimo, onde o presidente perde a voz, nós poderíamos tirar sarro disso. Para outros, por incrível que pareça, era mais uma prova de que Temer está em um relacionamento sério com o Tinhoso. Então vamos tentar entender onde começou toda essa história e quais são os argumentos pró-Temer satanista. Alguns sites evangélicos, daqueles que postam matérias com fontes duvidosas, compartilharam um mesmo texto onde Michel Temer supostamente teria dito: discursar ao lado do Papa não compromete a minha crença. Eu estive ao lado do líder da Igreja Católica na condição de vice-presidente do Brasil, que é um Estado laico. Sou satanista, mas o Estado é laico. Se o texto não tivesse fonte, já seria ridículo, mas o que torna a situação ainda mais cômica é o fato de ter vindo do blog do Joselito Miller, um colunista que posta notícias falsas com humor ácido, mais ou menos como faz o sensacionalista. Então, esse é um argumento tão estúpido que nem vale a pena abordar. Mas tudo começou em 2009 com um e-mail cujo criador ainda permanece no anonimato, que trazia à tona a tal teoria. No e-mail, além de dizer o mesmo que eu disse lá no início, usava os seguintes argumentos: Michel Temer seria o pai de Daniel Mastral, um dos maiores satanistas do país, e claro, Michel Temer seria maçom. Esse é o e-mail na íntegra. Assunto: satanista no poder político brasileiro. Reticências. Shalom Adonai. Recebi este e-mail e é hora de começarmos a orar pelo nosso país, nessa época de eleição. Leia atentamente e vamos orar. A razão desta mensagem se deve à revelação em sonhos me dada pelo Senhor, que envio para alguns homens de Deus da nossa nação. Vi a Igreja de Jesus perfilada como um exército, vestida com roupas de várias cores. Entendi que eram as várias denominações e povos que fazem parte da Igreja. Não era um exército de milhares como imaginamos a noiva do Cordeiro, mas um exército que, apesar de não muito grande, estava em alerta porque o anticristo estava se preparando para emergir no cenário político mundial. Entendi que existe um pequeno exército no seio da Igreja de Jesus Mundial que está se preparando para os eventos proféticos que se aproximam. É claro que a Igreja é bem maior da que vi, e isto significa que existe uma grande parte da Igreja que está despreparada ou não se prepara apesar do conhecimento que tem da hora. Procurei na internet alguma coisa que pudesse sugerir o aparecimento de alguma liderança mundial. Como não achei nada, pensei: se a mensagem é de Deus, alguma coisa vai acontecer. Fiquei em oração e não contei nada para ninguém. Domingo, fui à casa de uma amiga e, conversando com seu filho, que é bastante interessado pelo mundo espiritual, comentei que o pai de Daniel Mastral, Michel Temer, candidato à vice-presidência de Dilma, é satanista. Ele não sabia que Temer é pai de Daniel e imediatamente me disse: então é isto. A Dilma está com câncer. Este é o plano. Se Dilma for eleita e vier a falecer, Temer será o presidente do Brasil.
Fiquei pensando nisto e me lembrei que Daniel, quando ainda satanista, estava sendo preparado pelo pai para entrar na política brasileira, como precursor no Brasil para a entrada do anticristo. Entretanto, Deus entrou na vida de Daniel e frustrou o plano do inimigo. Bem, o pai assumiu o lugar que seria do filho para ser o precursor daquele que se opõe a Deus. Se as pesquisas de Dilma continuarem subindo e ela não se curar do câncer, Temer será o próximo presidente do Brasil. Ao entender isto, lembrei-me da revelação. Muitos não acreditam nos livros de Daniel Mastral, outros os acham fantasiosos. Hoje está aí a prova da verdade. Está na hora de rever conceitos e tomar posições antes que seja tarde demais. Todos os anos proclamamos que o Brasil é do Senhor Jesus, na marcha para Jesus, mas se toda a Igreja de Jesus brasileira não se unir ao pequeno exército que já está em alerta, teremos um presidente satanista dirigindo a nação, que por anos proclamou que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu não gosto de política, mas quero estar nas fileiras deste pequeno exército em alerta aguardando a volta de Jesus e que também sabe do grande sofrimento que está por vir. Paz no Senhor. Vamos por partes. A primeira delas é a insistência no meio evangélico de ligar a maçonaria ao satanismo. Para algumas pessoas religiosas, existem apenas duas religiões, o cristianismo certo e os pecadores filhos de Satanás, todos juntos em uma sopa satânica que não deve ser respeitada ou entendida. Não só evangélicos, mas muitos religiosos exigem um respeito que não dão. Como eu disse, é uma panela onde todos os que não concordam são jogados lá com o diabo. Mas o Michel Temer é maçom? Bom, ele nunca confirmou e nunca negou, mas as evidências falam por ele. O IP do Planalto foi utilizado para alterar várias páginas da Wikipedia, principalmente a parte na página de Michel Temer, onde citava que o mesmo seria maçom. Em uma reportagem da Folha sobre a maçonaria, que você encontra aqui na descrição deste vídeo, dentre os 40 mil maçons do maior ramo da maçonaria no Brasil, estão vários políticos poderosos e ilustres, e cita o próprio Temer como sendo o maior deles. Na mesma reportagem, há uma entrevista em vídeo onde o grão-mestre, alto cargo da maçonaria, Marcos José da Silva, pede para que não se fale no Michel Temer, já que o próprio talvez ficasse aborrecido. A loja maçônica M. Lobato, em Santos, teve uma palestra ministrada pelo Temer enquanto ainda era deputado. Bom, se Michel Temer é maçom? Provavelmente sim. Se ele é satanista? Provavelmente não. Mesmo que para a maioria dos evangélicos eles sejam a mesma coisa, existe uma diferença bem grande entre o satanismo enquanto religião e o satanismo enquanto vertente filosófica. O e-mail do boato cita Temer como sendo pai de Daniel Mastral, que estaria treinando o filho para se tornar um grande e influente político. Essa informação não tem respaldo em fonte alguma, fora do próprio e-mail. Daniel Mastral alega ter sido um grande satanista e se converteu ao cristianismo, onde hoje tenta alertar a todos sobre o mal e a vinda do anticristo. E o próprio Daniel já desmentiu a história. A teoria é de que um personagem citado em seu livro com o nome fictício Marlon, um influente político brasileiro que estava sendo consagrado para abrir portas no Congresso para a vinda do anticristo. Porque se sou filho do capeta e vou trazer o apocalipse, tudo que eu quero é nascer no Brasil mesmo, né? Algumas pessoas bobas o suficiente para acreditar na história foram bobas o suficiente para associarem o personagem ao Michel Temer. Olha, existem milhões de motivos para se criticar absolutamente todos os políticos no cenário atual que estamos vivendo no Brasil, mas fanatismo religioso com teorias de conspiração não é um deles. Ou então é isso. Se gostou do vídeo, passa essa informação adiante. Se você é coxinha ou bolsomito 2018, deixa seu like. Se você é esquerda, caviar ou petralha, se inscreve no canal. E se você é isentão, adiciona aos favoritos. Então é isso. Fui!